Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série do Vuxim. E hoje nós vamos falar sobre o metal. O metal, ele tem o sabor picante, o odor do metal é o pungente e o som é o choro. Veja só, por que o metal tem o som, o choro? Veja que a tristeza é a emoção do metal. E uma vez que, quando nos sentimos tristes, nós choramos e soluçamos, e choramos. Pode ser um choro baixo, um choro alto, não importa. O som do metal é o choro. E por isso, quando o nosso paciente vai falar conosco, se ele fala de uma maneira chorosa, ele não precisa estar chorando, mas ele fala de uma maneira chorosa, como se estivesse chorando, se lamentando, é o metal que está se mostrando em desequilíbrio. Então, ao ouvir o seu paciente, você preste atenção na maneira como ele está falando com você, como ele está se dirigindo àquela situação dela. Por exemplo, pode ser uma dor no joelho, pode ser uma dor lombar, mas ela fala sobre aquilo com um som de choro, com um som de lamento. E como o metal é o que controla a madeira, e muitas vezes os tendões ali de joelho, de lombar, não importa qual articulação esteja afetada, se for os tendões que estão afetados, talvez a causa primordial não esteja ali nos tendões, na madeira, mas sim lá no metal, porque é o metal que controla a madeira. Por isso que este metal pode estar excessivo, e quando o metal está excessivo, ele vai fazer o seu movimento adequado. O que é um movimento adequado? Veja só. O movimento do metal, ele é centrípeto, ele vai para dentro, ele vai fazer concentração, ele vai fechar. Por isso que uma pessoa com um metal em desequilíbrio, ela se encolhe, ela vai para dentro, ela fica num estado meio que depressivo, que é quando o metal faz esse movimento para dentro. Se o metal está excessivamente fazendo esse movimento para dentro, ele vai fazer uma super dominância lá na madeira. E a madeira vai ficar restrita e dessa forma pode ter problemas ali com qualquer articulação. Vai depender de qual é o motivo desse estado, né, de encolhimento, de centrípeto que a pessoa está fazendo, ela está se encolhendo. Qual o motivo desse encolhimento? Por quê? Qual a causa, né, emocional que está causando isso? Além disso, o desequilíbrio do metal é a tosse. Se a pessoa está tossindo, e ela não precisa estar com tosse, mas você vai perceber durante a conversa, no diagnóstico, que a pessoa dá uns leves, né, umas tossidas, assim, sem motivo. Ela não está com tosse, mas ela tosse ao falar, ela se engasga para falar. Esses engasgos, essas tosses que estão ali sem um motivo, ela tem uma causa que... então, são formas que a gente vai detectando ali durante a conversa que existe essa tosse. Ela não precisa estar com, vamos dizer assim, a patologia tosse, mas ela conversa com você e dá aquela tosse. Aí conversa mais um pouco, dá outra tosse. Essas tosses têm um significado. Elas estão querendo me dizer que está tendo
contrafluxo do pulmão. Lembra que o contrafluxo do pulmão, uma das consequências é a tosse, porque o pulmão ele é descendente, ele faz descendência do seu Ti. Quando ele se encontra em contrafluxo, ele vai produzir tosse. E quando a gente fala tosse, a gente vai pensar na patologia tosse, mas necessariamente não precisa ter essa patologia, mas sim essas tosses do, vamos dizer assim, do além. Tô aqui conversando, dou uma tosse, tô conversando, e dá outra tosse. Começa a ter esses engasgos, essas coisas. Isso é contrafluxo do pulmão. Pode ser que exista um evento aqui no pulmão que está tendo essa energia, né, muito forte, contraindo, e em determinado momento ele faz o contrafluxo e sobe. Normalmente esse desequilíbrio está associado com aquilo que ele está falando. Então perceba, quando ele fala e ele tosse ao mesmo tempo, logo em seguida, um pouco antes, ali naquele entorno daquilo que foi falado, tossiu, presta atenção. Ali está a dica de qual é a causa. Qual é a causa que está trazendo essa tosse para, né, no momento de que ela está falando. Então são eventos que a gente, por exemplo, vai fazer um diagnóstico ali. Aí tá ali tudo tranquilo, como que você está, tudo bem, tal, posso te ajudar em quê, o que você veio tratar, qual o motivo, tarará, né, a abordagem que você faz. Aí a pessoa começa a falar, eu tô com uma dor no joelho. E começou, faz não sei quando, você pergunta quando começou e tal, e por quê, e tarari, e começa a questionar. E daqui a pouco a pessoa, então, marca ou pense, tem alguma coisa aqui, e agora você começa a cutucar sobre aquilo, para ver se aquela tosse repete, para ver se aquela tosse volta, piora, ou, né, aí ela começa a tossir, se engasgar e tal. Comece a pesquisar. Sempre vai ter uma tosse envolvida no evento que ela está te trazendo ali no momento, tá certo? Então a tosse é o desequilíbrio do metal. O metal também, metal, pulmão, né, no caso, ele é a moradia de Po, que é a alma corpórea. Essa alma corpórea, para entender melhor o que se trata dessa alma corpórea, é aquela alma que morre com a gente quando esse corpo morre. Por isso que essa alma corpórea, ela é muito ligada com o nosso instinto de sobrevivência. É muito ligada com o instinto de sobrevivência. Quando a gente vai falar aqui, né, tosse, depressão, pulmão, instinto de sobrevivência, pense no seguinte: se você toma um susto, todo susto é algo que está colocando a sua vida em perigo. Não importa o que, mas, por exemplo, de repente, pá, né, solta uma bomba, a gente, né? O que é isso? É o nosso instinto de sobrevivência. Então, naquele instante, o meu corpo entendeu que é um perigo de vida, aquele estouro. Aí, conforme o estouro, se é muito perto, se é longe, ou se esse estouro teve alguma consequência, ou eu vou correr, eu vou me esconder, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ficar paralisada, susto. Então, dependendo do que vem depois do estouro, né, o nosso instinto de sobrevivência já deu o alerta, o susto. Agora, o cérebro rapidamente ele analisa o que é que está acontecendo.
só foi um estouro, tudo bem, né? Né? O coração tá tuc. Mas daqui a pouco já passa, a respiração já volta ao normal e acabou. Se não, a gente, né, corre ou entra debaixo da mesa ou vai fazer alguma coisa. Mas enfim, é um instinto de sobrevivência. Por quê? Porque se esse corpinho morrer, Pô morre junto, porque ele é a alma corpórea. Por isso que pulmão é um dos órgãos muito importantes para a nossa sobrevivência. E ele responde a Pô. Por exemplo, se vocês separarem um susto, né? Acho que todo mundo já passou algum susto na vida, não importa sobre o que. Né? Uma notícia ruim, um susto mesmo, né? Um acidente de carro, qualquer coisa, um susto. Se vocês pensarem no momento do susto, a nossa respiração parou. A gente vai prender a respiração, coração vai palpitar forte, mas a nossa respiração está parada. Por quê? Pô, né, ele vai dar aquela, pelo instinto de sobrevivência, e eu não sei qual é o perigo que está aqui. Então eu não posso ser visto, eu não posso ser sentido pelo meu predador que está ali. Vai que é um predador, vai que é um bandido, vai que é isso, vai que é aquilo. Eu não sei o que é ali. Então ele não pode sentir o meu hálito, ele não pode sentir a minha respiração. Por um breve momento a nossa respiração vai parar, vai. Passou. Por isso que a gente faz, né? Dá aquela soltada quando a coisa, a gente percebe que está fora de perigo. Então a gente, no momento, a gente prende a respiração e daqui a pouco a gente vai dar aquela aliviada na respiração. Tudo isso é Pô, o instinto de sobrevivência, que é pulmão. Muitas vezes esses eventos, esses sustos ficam gravados na gente e eles podem ficar lá iniciando algum processo aqui no pulmão, justamente esse de parar a respiração. Vamos pensar assim que é uma notícia ruim, não importa qual notícia ruim, mas uma notícia ruim, por um longo tempo, vamos pensar a morte de alguém, por um longo tempo eu vou ficar vivenciando aquele evento. Eu vou vivenciar o momento da notícia, vou vivenciar o momento do velório, do enterro e da falta, parará. Toda vez que eu volto a minha lembrança naquele momento da notícia, do susto, a minha respiração novamente vai parar, vai começar todo esse processo de novo e tudo isso vai fazendo com que o pulmão vá recolhendo, vai acumulando e acumulando, né? A válvula de escape dele vai ser a tosse. Eu tenho que jogar para fora esse ar que eu estou acumulando aqui. Então, por isso vem o contrafluxo, para aliviar um pouco esse acúmulo aqui que está vindo no pulmão. Agora, a pessoa entra num ciclo aqui de um estado emocional agora, um estado emocional em que ela não consegue sair mais disso. Aí vem a depressão. Na depressão, ela vai tossir mais, né? Vai se engasgar mais, vai fazer mais, vai soltar mais o ar. Então é aquela pessoa que faz muito, parece que está sempre cansada. Ela solta aquele ar para ver se consegue liberar essa força de constricção aqui, ela consegue liberar, né? Pode ser que não tenha uma tosse, mas vem essa expiração mais forçada, que fica parecendo que a pessoa está cansada, que está sempre
sem respiração, né? Tem aquela respiração mais curta e parece que ela tem que soltar, né? Isso é um contrafluxo na tentativa de fazer esse pulmão, né, sair desse estado emocional de constricção, tá bem? Por isso, nessa hora, já que o sabor do pulmão ou do metal é o picante, nesta hora comer alguma coisa picante. Não precisa ser um mexicano, não precisa ser uma comida baiana, também é exagero nessa hora, né? Mas coloca ali um gengibre, coloca, né, toma um chá de canela, come um pouquinho de pimenta, uma pimenta mais suave, porque lá no Imperador Amarelo, ele diz que quando a doença está no pulmão, a gente não deve comer o picante em excesso, porque como o pulmão, ele controla o ti, e nessa hora o ti está descontrolado, porque o seu comandante também está descontrolado. Se a gente usar o picante, vai rodar baiana, né? Vai chutar o pau da barraca, e não é isso que a gente quer. Mas coloque um pouquinho para começar, para ajudar esse pulmão a sair, porque o picante, né? Você conhece, come uma pimenta, ele vai fazer justamente o movimento para fora, por isso que a gente vai suar, vai sentir calor, vai começar a abrir poros, porque o ti começa a sair. E como aqui nesse caso o pulmão tá aqui, ó, se eu colocar um pouquinho de picante, suavemente ele vai fazer esse movimento para fora. Só não pode fazer muito, porque daí ele pode explodir, né? E aí daí fica ruim. Então põe, né, um leve picante, coloca um pouquinho, vá acrescentando à medida que a pessoa vai melhorando, você vai sentindo que ela está assim, brotando. Aí você pode até aumentar um pouquinho a dose, mas sempre ali olhando, observando o que está acontecendo, certo? Mas aqui é o caso de usar o picante no início, sempre gotinhas homeopáticas, né? Para fazer o ti, para fazer com que o ti comece a querer sair e não entrar, para ele começar a sair, mas de uma forma suave, de uma forma que a pessoa não vá para outro, né, 8 ou 80, mas sim vamos fazer o caminho do meio usando o picante. É bem bacana usar essas técnicas da dietoterapia, né, que é muito fácil e é fácil e divertido usar a dietoterapia para fazer esses ajustes. Necessariamente não precisa fazer com agulha, com acupuntura, mas sim com um acréscimo de alimento. Principalmente porque isso tem que ser diário, todo dia. E se você não está fazendo acupuntura todos os dias no seu paciente, ele precisa de ter um acompanhamento no outro dia, no outro dia, no outro dia, até que ele volta para você, né? Então, você tem que ter alguma coisa que ele possa ir trabalhando na sua casa todo dia, o dia inteiro, né? Necessariamente não precisa ser só na hora do almoço, pode fazer um chá, pode fazer uma sopa à noite que tem um saborzinho picante para ele começar a liberar, certo? O pulmão é o primeiro-ministro, em termos de reinado, é o primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro, ele é, vamos dizer assim, subordinado ao fogo, porque o fogo é o coração, ele é subordinado ao fogo, mas ele é aquele que vai distribuir o ti, comandar o ti. A secreção do pulmão, uma vez que a tristeza é a emoção do pulmão, e quando a gente tá triste a gente chora, e quando a gente chora tem a secreção nasal,
né? Acho que todo mundo já chorou uma vez na vida e escorre o nariz. Então, a secreção nasal é a secreção do metal, secreção do pulmão. A abertura do pulmão é o nariz, por onde vai sair a secreção nasal. Está tudo relacionado. O tecido do pulmão é a pele. O órgão oco, né, a víscera, é o intestino grosso. Então, pulmão e intestino grosso formam aqui o Zangfu do metal. Intestino grosso e pulmão. E veja que quando nós temos lá um intestino preso, que também é metal, que está relacionado com o pulmão, e ele é o Yang, né? Ele é o Yang e o pulmão é o Yin. Quando o intestino grosso, por exemplo, está preso, tem lá muito calor, alguma coisa no intestino grosso, tem toxinas, né, no intestino grosso, essa toxina vai vir aqui para a pele. A pele vai ficar feia, vai ficar cheia de, né, bolinhas, cheia de, parecendo realmente que as toxinas estão saindo pela pele. E realmente estão. Não é que só parece, elas estão realmente saindo na pele, uma vez que o intestino grosso não está eliminando adequadamente todos os dejetos, os refugos. Se eu não estou eliminando adequadamente, para algum lugar tem que ir. Para onde vai? Vai para a pele, né? Que é o tecido correspondente ao metal. Uma característica interessante aqui do metal é a seguinte, e isso também é uma característica que nós podemos observar no nosso paciente, é quando o paciente ele é muito assim, isso não quer dizer que a pessoa seja, mas ele está muito convicto numa situação só, ele não consegue enxergar outras possibilidades, ele não consegue enxergar outras formas de ser, viver e fazer. É quando ele está muito limitado numa determinada direção. Quando a gente percebe essa situação, existe aqui um metal desequilibrado. Porque veja, o metal é tudo aquilo que é muito certeiro, que é aquela determinação, né, de ferro, né, em que é muito correto, é muito concentrado, concentra e vai numa única direção. E a vida não é uma única direção, são várias, né? Se a gente quiser, são várias direções. Uma das características do metal é justamente essa, não ter essa infinidade de possibilidades, que daí a gente também fica naquela de eu não sei para que lado eu não vou para lugar nenhum, porque são tantas possibilidades que eu não saio do lugar. E o metal, ele tem essa capacidade em nossa vida de podar, né? Vamos podar aquilo que não presta, joga fora, isso aqui não dá nada. Vamos ficar aqui com 2, 3, 4 possibilidades. Vamos analisar e pegar a melhor direção. Isso é algo em que um metal equilibrado faz isso. Agora, um metal desequilibrado para mais, ele vai podar tudo e vai pegar uma única direção e vai. Certo, errado, passando por cima, não passando por cima, é igual uma flecha, né? Ele vai. Se tiver que atravessar, vou atravessar. Qual é o problema? Se a barreira na frente for maior que a minha flecha vai quebrar. E aí, o metal vai... Por quê? Porque ele não consegue ser maleável o suficiente para se levantar e seguir em frente, né? Ele vai murchar, ele vai concentrar e ali vai ficar. Então, isso é um metal desequilibrado. Agora, um metal que está em deficiência, ele não é capaz de podar. Aí vai ficar com aqueles milhares e milhares de
possibilidades e não vai tomar nenhuma decisão. Então, o metal, ele tem essa capacidade. Ah, mas o poder de decisão não é da vesícula biliar? Sim, o poder de decisão mas a escolha das decisões é do metal. Você tem essas escolhas, você tem essas possibilidades. Tome a melhor. Daí sim é a vesícula biliar, mas selecionar, purificar, vamos dizer assim, purificar as opções e deixar as melhores opções para a vesícula, escolher uma e ir, certo? Metal é isso. Vamos fazer um resumo sobre o metal. O metal, ele tem a sua forma esférica, porque ela é muito concentrada como uma esfera e a sua cor é o branco. O sabor do metal é o picante ou pungente, são os temperos, a maioria deles os temperos com sabor forte. O odor é pungente, assim como o alho, a cebola, as ervas. A emoção do pulmão é a tristeza. Quando a tristeza ocorre também o choro e a abertura do pulmão é o nariz. Por isso, a secreção nasal é a secreção do pulmão. Quando o pulmão está com problema, com acúmulos, com tristeza, ele vai ter o contrafluxo e ocorre a tosse. Portanto, a tosse é o resultado do desequilíbrio do pulmão. A alma corpórea, reside no pulmão. Quando o pulmão encontra-se equilibrado e feliz, ele controla adequadamente o instinto de sobrevivência que nos faz ter uma vida segura e feliz. Os Zangfu associados ao metal são pulmão e intestino grosso. O pulmão é o metal Yin e o intestino grosso é o metal Yang. E quando ambos estão bem equilibrados, isso é refletido na pele com uma pele saudável e bonita. Se você gostou dos nossos vídeos, clique e comente. Acompanhe as histórias de Lucy no Instagram, a leitura dos clássicos no Telegram e os nossos vídeos aqui no YouTube. Um grande abraço!